Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um momento de fé na reflexão da Santa Palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso farol, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é o martelo que esmiuça a pedra do coração humano. Ela é mais doce do que o mel, sim, é a espada de dois gumes. A Santa Palavra de Deus é o remédio para a nossa alma e é o alimento que nós precisamos, que nutre toda a nossa vida. Aliás, Cristo citou um texto no Antigo Testamento, quando confrontou o inimigo de nossas almas, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu me chamo Bruno e é uma alegria ter a sua audiência. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o poder da obediência. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração e eu quero que o Senhor, desejo que o Senhor venha abençoar a sua vida, os seus caminhos, em todos os sentidos. E após a mensagem, estaremos em oração a Deus por sua vida. Efésios, capítulo 6, versículo 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bom, aqui está uma orientação fundamental para uma vida abençoada. Você quer ter uma vida abençoada? Aqui está a orientação. Nós não escolhemos a família que estamos hoje. Deus a escolheu. Você nasce em uma família. Você aprende, você desenvolve e você começa a entender como é que funciona. Então, essa instituição sagrada, a família criada por Deus, ela é tão importante que você não escolhe, Deus escolhe. E aí você aprende a conviver, lidar. Meu amigo, aqui está dizendo que depois do casal vem a prole. Aliás, Deus disse, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, os filhos são a extensão da família, a continuidade da família, e assim funciona, né? A continuidade da civilização. Porque se não existir a continuidade, certamente a civilização perecerá. Mas os filhos são essa confirmação de continuidade. Meu amigo, aqui diz: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Essa palavra mostra o poder da obediência. Você está debaixo de uma autoridade. Você reconhecer uma autoridade. A autoridade paterna, a autoridade materna. Você se conectar com o estar na família, o pertencimento a uma família, onde existem regras, existem limites, existem normas, existe respeito, exige uma obediência. E ali, numa família, existem os desgastes, os problemas, os conflitos, mas existe o amor acima de tudo e o perdão e a superação dos conflitos por amor a algo maior, que é a família. Então você, mesmo que você não concorde com algumas coisas, pode parecer que você não concorde, mas você vai entender que depois seus pais estavam certos. Isso é importante. Aliás, a Escritura fala assim: nenhuma correção a princípio parece de alegria, mas de tristeza, mas depois nós aprendemos com ela. Então, aqui está um princípio poderoso para você ser abençoado. O poder da obediência. Se você é um bom filho, uma boa filha, certamente você vai ser um bom funcionário, uma boa funcionária. Certamente você, quando estiver numa posição de superior, você vai ser um bom patrão, uma boa patroa.
Mas aqui tem uma orientação na palavra de Deus. Nós devemos ser, né, obedientes também aos nossos patrões, não somente os bons, mas também aos maus, servindo a eles como tivesse dando o nosso melhor, como tivesse nos servindo ao próprio Cristo. Meu amigo, esse é o conselho de Deus. Você quer ser abençoado? Entenda o poder da obediência. É um princípio. Se você começa obediente, aprende a obedecer regras, mesmo que não são as suas regras, mas são as regras da família. E deveria ser as suas regras, porque você pertence à família. Meu amigo, geralmente quando você está debaixo do teto dos seus pais, você tem que respeitar. Os pais vão falar assim, ó, aqui são as minhas regras. Quando você formar a sua família, você terá suas regras. E é assim que funciona. Então, entenda esse princípio abençoador. Por quê? Se um membro da família diverge do pai, diverge da mãe, diverge dos irmãos, ele não consegue conviver, ele não consegue superar tudo isso. O que vai acontecer? Quando ele tiver uma família, ele vai ter um filho. E quando esse filho confrontá-lo, o que ele vai fazer? Ele vai botar esse filho para fora? Não sei. Ou ele vai se ver nesse filho porque ele fez exatamente com os pais? Meu amigo, essa é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Então, o princípio abençoador. Se você não suporta seus pais, como você vai suportar o seu cônjuge? Um outro que você não conhece, você cresceu na sua família, você não convive, não consegue tolerar, suportar. Quanto mais com o outro você vai aprender a conviver e conhecer. E depois que você casa, você tem uma realidade. E essa realidade às vezes choca. Então, meu amigo, o poder da obediência. E aí nós vamos falar exatamente sobre isso. Em qualquer lugar que você for, tem regras. Em qualquer instituição comprometida, existem princípios, existem regras, existe o regimento interno. É assim que funciona a nossa vida. Quando você vai viver a fé em Deus, existem as regras também. Ali no Éden existiam as regras de Deus. E Adão, ele quebrou as regras. Existe, inclusive, comentaristas que falam que ali Adão recebeu uma justa causa, porque ele quebrou as regras. E toda regra quebrada existe também consequências. Meu amigo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele quebrou as regras, Deus também o puniu. Ele perdeu o trono, houve um desajuste na sua casa, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, o restituiu. Mas isto ficou escrito na história de Davi. Meu amigo, entenda os princípios. Não remova os marcos antigos. Deixa Deus também guiar você. Não seja autossuficiente, senhor de si mesmo. Você, inclusive, em João capítulo 10 fala sobre isso. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, mas as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e mostram a relação de obediência, meu amigo, onde o pastor orienta, o pastor guia e as ovelhas lhe obedecem. Então eu quero que você entenda que existem princípios. Não podemos colocar o carro na frente dos bois. Existem regras em qualquer circunstância, nos céus, na palavra de Deus. E eu vou dizer mais, no mundo espiritual existem regras também. Existem regras até mesmo em uma cadeia, no morro, numa comunidade. Em qualquer lugar existem princípios e regras. Não é assim que funciona. Até você mesmo que não acredita que existe o mal, mas a Bíblia fala que o mal é organizado. Existem regras. Ou seja, existe quem manda e quem obedece. Então, meu amigo e minha amiga de fé, obedeça seus pais, obedeça seu patrão. Aliás, sirva ali na sua empresa como se fosse o dono. Sentimento de dono ou de filho. Por quê? Quando você tem a sua empresa,
você vai saber lidar. Isso é o princípio que os especialistas na área de emprego falam. Se você trabalhar ali como se fosse seu negócio, certamente ali você vai crescer. E certamente você entenderá como funciona uma empresa de fato, de verdade. Porque ali é um campo de oportunidades e experiências. Então, meu amigo, minha amiga, o poder da obediência. Obedeça em casa, não quebre as regras. Obedeça na sua faculdade. Obedeça na sua escola. Obedeça na sua empresa. Obedeça na sua instituição, onde você congrega, onde você contribui, você adora. Existem regras, existe uma liderança, existem normas, existe alguém que dita, orienta, e você está ali para contribuir, melhorar, mas você está ali, acima de tudo, para somar, ser um agente multiplicador. Eu quero que você seja abençoado. Entenda o princípio da obediência. O poder da obediência faz com que você cresça. Faz com que as pessoas sejam abençoadas através de você. Lembre-se, meu amigo, quem obedece a Deus é abençoado. Quem obedece àquele que Deus levantou também é abençoado. Quem obedece à liderança também é abençoado. Quem obedece à liderança que Deus constituiu é abençoado. Por exemplo, a liderança natural, os seus pais. Entenda isso. Um dia vai chegar a sua vez. E isso é um princípio norteador da vitória. Aqui, inclusive, diz, é o primeiro grande mandamento. Né? Aqui, ó, o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Você vai ir bem, que você entendeu o princípio da obediência, como é que funciona a vida, e você vai ter uma vida longa, porque você vai aprender a respeitar regras. Dentro do trânsito tem regras. Você vai aprender a respeitar, entendeu? Como funciona, igual um manual. E o que vai acontecer? Você vai ser bem sucedido, você vai ser uma pessoa como prudente, uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que alcança, por quê? Vitórias e resultados. Porque você entendeu o princípio. Obedecer significa seguir as regras, aprender com as regras, se enquadrar nas regras e, quem sabe, contribuir para o melhoramento dessas normas, dessas regras. Porque tanto você conhecer, viver, se envolver, você poderá ser útil até para um aprimoramento delas. Dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro da onde você no seu ciclo de influências, dentro da sua escola, da sua faculdade, enfim. Meu amigo, Deus te abençoe fortemente. Entenda o poder da obediência. E olha, se nós obedecemos a Deus, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós não seremos quebradores de regras, mas abençoadores, porque não removemos os marcos antigos. Você foi chamado para liderar ou para ser liderado? Para ditar as regras ou para cumprir as regras? Você foi chamado como cabeça ou como cauda? Você foi chamado para estar à frente ou fortalecer e contribuir com todo o corpo, com todo o contexto que está ali na frente? Você está junto, no conjunto da equipe, fazendo a diferença. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que deixou o seu coração. Vamos orar neste momento? Querido Deus, abençoe poderosamente meu amigo, minha amiga. Eu sei que o Senhor tem liberado essa palavra de vitória. Há poder quando nós entendemos princípios. E há um princípio lindo chamado poder da obediência. Obedecer não significa, meu Deus, que nós não podemos melhorar, mas significa que quando nós obedecemos, nós nos envolvemos e podemos então de dentro entender como funciona e assim sermos agentes que contribuem para o fortalecimento, Senhor, desse princípio tão abençoador, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha derramar águas, meu Deus, fortes como uma cachoeira na vida deste meu amigo, e que a partir de hoje, Senhor, os funcionários dele,
dos funcionários dela, ela talvez como funcionário. Meu Deus, porque todo aquele que tem autoridade também é sujeito à autoridade. Todo aquele que dita, fala, comanda, também é sujeito à obediência a alguém superior. E eu quero declarar, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, que este meu amigo seja abençoado, essa minha amiga seja fortalecida. Eu glorifico o teu nome e declaro a vitória sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele e tudo fará. Quero deixar um convite especial para você. Venha congregar, venha buscar a Deus, porque as autoridades deste mundo não podem fazer isso por você, mas os embaixadores de Deus podem. Então congregue, busque uma igreja de Deus, congregue nela, tornando um só corpo com ela e siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores. Em Lucas 10,16, seja obediente a Deus, influencie pessoas ao seu redor, a não avançar o sinal, esperar a sua vez. Tudo há tempo e hora para tudo. Vai chegar o seu momento. Espere. Deus vai te abençoar. Deus tem uma bênção reservada para todos os que são obedientes. Na palavra de Deus, os obedientes são tidos como uma figura, se eu posso falar para você, como ovelha, né? Então, que Deus te abençoe poderosamente e que você possa estar debaixo das bênçãos de Deus. Hoje e sempre, em nome de Jesus, pelo poder da obediência. Amém.